Bom dia. Hoje, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria apresentar os educadores que estão aqui. São todos docentes de logosofia e que vão conversar um pouco com a gente hoje, trazendo algumas experiências que eles têm vivido. Bom, eu sou a Luciana, além de docente de logosofia, eu também sou pedagoga, eu trabalho como professora de Fundamental 1 e vou contar um pouquinho para vocês algumas experiências que eu tenho vivido a partir da aplicação dessa pedagogia também na escola. Eu sou a Lara, eu sou pedagoga e eu sou docente dos adolescentes aqui da Fundação Logosófica. Eu sou Marcelo, eu sou médico veterinário e eu estou aqui como pai de 2 meninos, falar um pouquinho da experiência da pedagogia logosófica comigo e com eles. Bom dia, eu sou Regina, sou pedagoga, sou professora de artes e atualmente trabalho com educação infantil. Todos os relatos que nós vamos trazer aqui hoje são trechos de trabalhos inscritos no primeiro Congresso Internacional de Logosofia, que vai acontecer em 19 e 20 de maio desse ano, mas que no final a gente vai contar mais um pouco do congresso para vocês. Então eu queria começar pelo tema dessa conversa, que é pensar um pouco sobre a pergunta: como o conhecimento de si mesmo pode favorecer a educação desde a infância? E eu queria trazer um exemplo de uma escola no Japão. Nessa escola no Japão, eles ensinam para as crianças, através do jogo simbólico, da brincadeira lúdica, a se levantar no ônibus, para uma gestante sentar, para um idoso sentar. Eles ensinam as crianças a ajudar um cego a atravessar a rua. As crianças vão crescendo com essa consciência de cidadão, né? Cientes dos seus deveres, criando empatia, sendo gentis. E isso é maravilhoso, não é? Acho que é um valor. Todo mundo gostaria que as crianças crescessem dessa forma. Mas o que isso nos diz sobre o conhecimento de si mesmo? A gente pode falar que essas crianças, elas conhecem a si mesmas? Mas o que é conhecer a si mesmo? Acho que essa é uma pergunta que acompanha a humanidade já tem um tempo, né? Lá desde Platão. Será que a gente já conseguiu responder essa pergunta? Aqui, nesse centro de cultura, que é a Fundação Logosófica, a gente tem aprendido a olhar para dentro, a identificar as causas do que nos acontecem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a gente acorda e vai para o trabalho e aí o metrô quebra. Ou a gente pega um trânsito de 2 horas na Raposo, que nem eu pego todo dia. E aí a gente vai ficando tenso, vai ficando irritado, né? Enfim, alguém que fala alguma coisa que a gente não gostaria de ter ouvido. Ou até o contrário, alguém que fala alguma coisa que a gente gostaria de ter ouvido, né? Nosso chefe nos elogia. E aí, dependendo de como vai acontecendo o meu dia, é o estado que eu vou ficando. Será que é isso? Será que eu tenho que estar à mercê dessas circunstâncias? Como que eu vou encontrando o que realmente me move? Vou identificando o que me faz bem, o que não me faz bem. E depois que eu identifico, o que eu faço com tudo isso? Como é que eu vou transformando isso? Tornando isso conhecimento, coisas que me deixem serena, equilibrada, que me tragam um ambiente mental que favoreça com que eu vá crescendo como pessoa. Então, acho que aqui, na Fundação, a gente vai conhecendo o mundo interno, o nosso mundo íntimo, a gente vai conhecendo as leis da criação, as leis universais, a gente vai tendo contato com o nosso sistema sensível, com o nosso sistema mental. São muitas coisas, né? A gente vai falar sobre alguns desses pontos durante a nossa conversa. E aí acho que vocês vão poder entender um pouco como é que a gente tem experimentado isso em nossas vidas, como esses conhecimentos podem ir mudando a nossa forma de
de ser, de estar no mundo. E aí eu fico me perguntando, na verdade a gente sempre fica se perguntando como é ter esse conhecimento de si mesmo desde a infância, que nem todos tiveram a oportunidade de estar aqui desde a infância. Como que é ter esse conhecimento? A Rê vai trazer para a gente um pouco sobre relatos de experiências, em especial dos pensamentos, que nessa pedagogia a gente entende pensamentos como entidades autônomas, dotadas de vida própria e que vão passando de uma mente para outra. Rê, quer trazer seu relato? Sim. Tem um áudiozinho, um videozinho? Todos sabem o que é isso? Esse é um instrumento utilizado para auxiliar pilotos e esportistas de voo livre para indicar onde está o vento. É uma biruta. Tem hora que ela vai para lá, tem hora que ela vai para cá, conforme a indicação do vento, né? Por onde o vento sopra. Pois bem, essa imagem foi trazida para as crianças de um grupo, né, de crianças, para ilustrar como é que são as pessoas que se contaminam com os pensamentos massa. Que o pensamento massa é assim, quem trabalha com criança sabe do que eu estou falando, vai identificar na hora. Tem um grupo de crianças, está numa excursão. Aí um sai correndo. Mônica, não é assim? Sai todo mundo atrás. Aí você entra na sala, uma criança cisma de se esconder debaixo da mesa. Tem ninguém na sala, está todo mundo debaixo da mesa. Mas não é só a criança que tem pensamento massa, tá? É que eu vou falar da infância. Então, essa imagem ilustrou para crianças que é assim que você fica quando você não pensa ou você não conhece os pensamentos que estão dentro da sua mente. Você é movido conforme alguém que manifestou um pensamento e você, sem a defesa, sem resistência, permitiu que ele atuasse também na sua mente. E uma coisa muito interessante, que a Raíssa falou que nós vamos trazer depoimentos, trechos de trabalhos que foram escritos para o Congresso. Nós escrevemos um trabalho para o Congresso e 2 docentes que tiveram, nessa época, como criança, acesso a essa imagem, relataram como foi importante como defesa para eles na infância e que continua defendendo até hoje. Então, a gente vai vendo que essa pedagogia começa lá na infância, né, Raíssa? E vai se estendendo. E com essa abordagem e trazendo imagens acessíveis, que a criança enxergue, compreenda, que tenha relação com que ela consiga entender, a própria criança vai se tornando colaborador da própria educação, porque ela olha para dentro e ela identifica um pensamento e ela vai conhecendo aos poucos a índole do pensamento. A gente fala que as crianças vão aprendendo, né? Elas identificam, elas veem se um pensamento vai favorecer ou se ele vai atrapalhar a vida delas, e elas vão, então, selecionando os pensamentos que elas querem que estejam próximos delas. E, nesse caso, acho que o uso dessa imagem, né, a estratégia da analogia, ela é muito utilizada como recurso nessa pedagogia. Então, ao olhar a biruta, as crianças conseguem ver o que está dentro delas. Então, a partir de uma imagem, isso fica claro como funciona dentro de cada uma, né? Então, elas passam a enxergar coisas que são invisíveis. Então, para enxergar esses pensamentos que não estão visíveis, elas precisam se observar, olhar para dentro e começar a praticar. Então, a gente fala que conhecer esses pensamentos que vão atuando na nossa mente é conhecer a si mesmo, né? E aí é ir se capacitando e, claro, com a ajuda dos adultos, né, dos educadores, a gente ir fazendo essa seleção. Ô Rê,
Conta pra gente um pouco o que isso tem a ver com o desenvolvimento da parte espiritual da criança, como é que isso aparece na infância. Para a logosofia, espírito não tem nada de fenomênico. Espírito é aquela parte, é a nossa essência, né? É a parte divina que nós temos dentro da gente. Quer trazer, Rê? Vou falar um pouquinho desse conceito. Todos podem se recordar que as coisas que são mais gratas na infância estão muito mais ligadas a coisas simples, sensíveis, do que ao material. Lá na escola que eu trabalho, eu vejo as crianças dando uma importância para uma florzinha que é do tipo que nasce no mato. Eles cuidam assim, que dá a impressão que é uma tulipa holandesa. Eu fico impressionada com esse valor. É um valor diferente. A natureza, um inseto, um agrado, coisas simples, um banho de chuva, né? Então, as crianças, elas têm essa ligação com o natural e com o simples. E todas as vezes que surge essa manifestação é porque o espírito está presente, porque colabora nesse sensível, né? Então, todos têm essa recordação e a gente aprende a enxergar isso na criança também. Eu vou ler uma orientação, né, uma citação do autor da logosofia. Eu, particularmente, gosto muito, acho que vocês vão se identificar. É que o espírito se faz de avô jovial e sugere a incipiente reflexão da criança coisas que, embora ela não compreenda, lhe causam um júbilo inocente. Não obstante, algumas costumam ficar gravadas em sua mente para reaparecerem depois no adulto como incentivos ou inspirações que iluminam sua marcha pelo mundo. Então, quando a gente vê uma criança brincando, falando sozinha, brincando com seus brinquedos, pode ser o avô jovial, né, se fazendo presente. Queria que você trouxesse para a gente uma experiência mais prática de como a criança consegue fazer isso para que essa força, né, essa força que vibra dentro de nós, fique cada vez mais presente. Uma experiência do dia a dia, assim, como que vocês fazem isso com as crianças na logosofia? Bom, as crianças vão aprendendo a escolher os pensamentos que estão dentro da sua mente. Isso como eu já trouxe, é um colaborador da própria educação. Mas a gente não consegue dar um livro para a criança e falar, leia tudo sobre o pensamento e ela sai atuando, né? Aí está o trabalho do educador, está o trabalho do pedagogo, do orientador, dos pais também, né? Então, eu vou relatar uma experiência que foi trazida numa atividade do setor, onde foi criado um texto, um teatro, 2 personagens, a avó e a neta, e a avó estava ajudando a neta, nesse teatro, né, a identificar a sugestão dos pensamentos. O que os pensamentos nos falam, né? E aí surgiu a ideia, tem uma ilustração, surgiu a ideia de apresentar essas caixinhas aí. Elas estão desenhadas, mas elas eram físicas, né? Caixinha do nunca, do depois e do já. E, de acordo com a sugestão do pensamento, a criança escolhia onde ela ia pôr. E foram escolhidas algumas sugestões de pensamento que a gente sabe que é bem recorrente nas crianças, né? Como, por exemplo, não precisa se preocupar, pode fazer o que você quer porque não tem ninguém olhando. Ou então, o importante é se divertir. Nada mais tem importância. Esses papeizinhos eram trazidos como sugestão, né? E aí a criança lia e ela punha, onde é que eu vou pôr esse pensamento? Ela analisava isso, ela selecionava. No nunca, no depois e no já. O depois é assim, é um pensamento que ele é bom, mas não para agora. Quer ver um exemplo? Senta para estudar como você vai ter sede. Senta para você estudar como você vai ter um amigo que você precisa falar urgente. Passou o dia inteiro sem precisar falar, mas você vai sentar para dedicar você, tem alguma coisa que te desvia. É importante, mas deixa para depois. E tem um que é já, vamos fazer já. É preciso fazer, vamos fazer já.
E a criança foi selecionando de acordo com o argumento do pensamento, ela já foi descobrindo qual é o melhor para ela, né? E depois uma mãe de uma criança bem pequena, pequena mesmo, relatou que a criança sempre fazia birra para pentear o cabelo. Chorava, não gostava, fazia essa pirraça, né? E que um dia ela foi pentear o cabelo e a criança não... O pai foi pentear o cabelo e a criança não chorou. Ela, que bom, né? Ela falou, é que eu pus esse pensamento na caixa do nunca. Ela mesma tinha selecionado o pensamento. É que eu pus o pensamento na caixa do nunca. Então, ela percebeu que era uma pirraça, que o pensamento não cabia, e ela mesma colocou na caixa do nunca. Então, a gente vai observando que, desde pequeno, a criança vai aprendendo a voltar-se para si, identificar o que está lá no interno e fazer a seleção disso. E as crianças assimilam rápido, né? A gente sabe que, às vezes, uma imagem, uma fala, né? Nossa, e eles são muito rápidos. Mas aí você falou da pirraça, né? E aí eu fiquei pensando qual recurso que é usado nessa pedagogia para falar sobre os sentimentos. Qual que é um pouco essa diferença, né, dos pensamentos e dos sentimentos? Bom, para a logosofia não existe sentimento ruim. Todos são bons e eles moram no coração. Então, a criança vai aprendendo a fazer uso do sentimento como um recurso que auxilia na seleção dos pensamentos, né? Mas isso deve ser estimulado pelo adulto, né? Pais, como nós trouxemos, pais, educadores, pedagogos, deve ser estimulado. A criança precisa receber esse estímulo. Então, gratidão, amor à família, amor à natureza, cultivo das amizades, são sentimentos muito estimulados na infância. E não raro a gente vê, né, as crianças escrevem cartas, cheias de declarações, mesmo quando não sabe escrever, né? Os desenhos representam muito isso. E isso deve ser estimulado, né, e valorizado pelo adulto quando a criança tem essa manifestação. E a gente vai observando que esse ambiente que é criado para a criança fazer uso desse sistema, né, é muito apropriado para que ela volte para si mesmo e vá reconhecendo o que está no seu interno. A concepção desse autor é de que o ser humano é um ser biopsicoespiritual. Então, essa tríplice configuração, e que a gente tem que olhar para a criança, né, integralmente, né, nessa configuração tripla. E aí, na infância, para ir preparando essa vida consciente e para fazendo com que essa força que vibra dentro da gente, como eu trouxe, esteja presente, a gente precisa ir aprendendo, então, e capacitando essa nossa mente, né, que tem esse sistema que é mental e é sensível, e a gente, então, precisa que os adultos estejam muito atentos, né, que uma correção, uma orientação, ela está para além daquele momento do agora, né, que a gente faz uma correção que é para agora e que mais para frente isso vai se perdendo. Ela tem que ser uma orientação, uma educação para além do físico, né? Para além do psicológico, de algo que é para o eterno, que fortaleça essa criança. E aí a retrouxe dos estímulos, né? Sempre trazendo esses estímulos naturais e estímulos que sejam necessários para que ela vá forjando uma individualidade, né? Que ela vá conquistando uma confiança e entendendo qual é a verdadeira missão desse ser na Terra. Então, acho que isso é bem importante. E aí o Marcelo vai trazer uma experiência. Posso trazer uma experiência sobre o sensível? Claro. Foi uma atividade muito interessante, porque os docentes estavam encaminhando as crianças numa atividade para escrever no seu caderno um momento sensível, um momento feliz. A criança tinha que se recordar de um momento feliz, eles tinham um caderninho, eles tinham que anotar. Era a idade onde a criança já anota, né? E uma criança, um menino, permitiu um pensamento lá penetrando na mente, ele estava irredutível, ele queria decorar o caderno.
e procurou canetinha, e abria armário, abria gaveta, e procurando, e as canetinhas não eram suficientes, procurando a canetinha, a docente recolocando, ajudando ele, falando que naquele momento era o momento de fazer uma anotação, que a gente poderia fazer isso depois, tal. E estava na cara que era um pensamento que estava atrapalhando aquela atividade. E uma criança, aquele dia era o dia que a família trazia o lanche para o setor, né, para as outras crianças. E era algo que ele amava fazer. A mãe relatava que era uma atividade que a família inteira, a semana toda, ele se preparava, ele escolhia o cardápio que ele mais gostava, ele queria favorecer, levar para as crianças, e era uma atividade muito feliz. E aí uma criança que estava serenamente lá, fazendo sua anotação, ela se dirigiu àquela criança, né, falou: por que você não anota o que você trouxe o lanche hoje, né, que é um momento feliz? Na hora, o pensamentinho foi embora e ele conseguiu sentar e se acalmar e fazer sua anotação, né? Parece uma experiência simples, mas comprova como o sentir, quando ele é chamado a atuar, ele consegue mudar o estado interno, né? E foi isso que aconteceu. Lógico, depois ele fez a decoração do caderno, porque é algo que ele gosta também, mas que naquele momento não era apropriado, né? E uma criança ajudou a outra a se recolocar, sensivelmente. A Rê foi trazendo aqui, né? Ela falou do setor, a fundação tem uma parte que colabora com as crianças, né? Onde a gente vai trazendo esses elementos todos, essa orientação, e nesse setor que tem esse lanche, né, Rê? Que uma criança traz para todo o grupo o lanche, traz de casa, né? E que a minha filha frequenta o setor, é o dia que ela mais gosta, ela ama mesmo o lanche. E aí o Marcelo, né, que também tem os filhos aqui nesse setor, como é que você percebe, assim, né, um olhar de pai, de educador, como é que você percebe as crianças assimilando isso no dia a dia, né? Que eu acho que isso é importante. Esse setor infantil, né? Eu tive a oportunidade também de poder estar sendo orientado sobre esses estímulos, né, da pedagogia logosófica desde a minha adolescência. E o que eu vou trazer aqui é um resultado, né, um pedaço de um resultado de criança que está sendo educada sobre a égide dessa pedagogia desde que nasceu. Então é importante deixar isso claro, né, porque é uma situação que aconteceu, na época tinha 9 anos, então são 9 anos vivendo, né, esses estímulos, né. E eu vou ler aqui para vocês um trecho de González Pecote, que está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, que ele ensina assim, né? Segundo o pensamento que o ser tenha em sua mente, no instante em que atue, assim será a conduta observada. Onde está o ser humano, homem ou mulher, que possa demonstrar que é dono de si mesmo e que nada tenha que reprovar pelo que os pensamentos hajam feito de sua mente? Se tiver produzido ainda o ato consciente de pensar, que é o maior que pode haver dentro da natureza humana, pensando é como se pode transmitir a palavra, o pensamento ou a ideia. E uma palavra que for pensada e que se usa para fazer um bem é a manifestação e a prova de que existiu o ato de pensar, que é, por sua vez, a primeira manifestação do espírito criador do ser humano. Então é interessante porque aqui ele está trazendo muitos conceitos, né? Mas em linha geral, a minha atuação depende dos pensamentos que eu tenho na minha mente. O ato de pensar, ele está vinculado para fazer o bem, e quando isso ocorre, esse ato de pensar, né, para fazer o bem, é a primeira manifestação do Espírito Criador. Então, eu estava na rua,
passei pela banca de jornal, comprei esses livretinhos de caligrafia, né? Assim, R$2, assim, bem simplesinho. Não sei se isso é pedagógico, mas enfim. Aí eu comprei para os dois, né? Um tinha 9 e o outro tinha 5, né? Quando isso aconteceu. Aí eu comprei lá os livretinhos de caligrafia, cheguei em casa todo feliz, né? Entreguei. E aí o mais novo pegou, ficou feliz da vida, se jogou no chão, já pegou lápis e começou a querer desenhar e tentar passar no pontilhado. E o mais velho, né, com 8 anos, olhou assim e manifestou: que chato, pai, não tem nada de matemática. E aí, o que vocês fariam, né, numa situação super simples, né, cotidiano, né, mas pensa na essência da coisa, né? Eu, pai, vocês, enfim, pai, mãe, enfim, que se coloca aí na posição, comprei algo, não importa se é simples, se é caro, mas enfim, né? E dei de presente, e aí vem o filho e fala: que chato, não é do jeito que eu queria. Há tempos atrás, certamente eu ia manifestar assim, né, um pensamento clássico, né? Não seja ingrato, né? Não vai nem agradecer, enfim, coisas desse tipo, né? Mas ali naquele momento eu percebi que não cabia e não cabia manifestar nada, que há momentos que eu tenho que agir. E eu fui fazer outras coisas. Eu tinha umas tarefas para fazer, eu sorri para ele e fui resolver outras coisas. E passado um tempo, alguns poucos minutos, ele volta. Aí eu estava lá mexendo, enfim. Pai, eu falei: oi filho, sabe o que é? Eu falei: o quê? É que eu observei que entrou um pensamento na minha mente que me deixou chateado com você e queria que eu ficasse chateado com você. Ah, é? Eu falei: é. Mas logo depois surgiu um outro pensamento que diz assim para mim: não é para ficar chateado com o papai. Poxa, ele foi lá, lembrou da gente, comprou isso aqui pra gente. Eu não quero ficar chateado com o papai. Eu falei: ah, que bom. E qual o que você escolheu? Ah, pai, é óbvio. É óbvio que foi o segundo. E aí, é interessante, né? Eu virei para ele e falei assim: olha que interessante. Você conseguiu observar um pensamento. Você conseguiu classificar, porque um foi bom, o outro foi ruim. Você conseguiu selecionar, né? E você optou. É isso que a gente aprende lá na fundação, né? Você no setor infantil e eu lá com os adultos, né? Em essência é a mesma coisa. Isso é um poder, eu falei para ele, né? Eu falei assim: meu filho, isso é um poder, né? Se todas as crianças do mundo pudessem ter acesso a isso e pudesse não só observar esse cenário mental e agir, porque não basta só observar, né? E agir para fazer o bem, como ele ensina aqui nesse ensinamento, né? O ato de pensar para fazer o bem, isso é um poder, né? A gente aprende a enxergar o invisível através do entendimento. E aí ele virou e falou assim: sabe o que é, pai? Tem mais uma coisa. Eu falei: ah, é? Tem mais... O quê? É que eu percebi que aquele primeiro pensamento, né, de que eu queria que eu ficasse chateado com você, estava me fazendo perder tempo. E aí, eu abracei ele forte. E o mais novo continuava ali com o livretinho, vibrando numa intensidade ali de 220 volts, não largava. E eu abracei ele forte. Eu achei tão interessante isso, porque tem que deixar claro que isso é um resultado de uma criança que está recebendo essa educação desde que nasceu. Ele não é nenhuma criança especial, não é diferente de nenhuma outra. Mas imagina se desde cedo a gente tem a oportunidade de poder conhecer essa realidade e aprender a manejá-la. E eu vou só ler novamente aqui um trecho desse pensamento que eu li, que aqui tem um ponto, né? Porque é algo muito simples, né? Parece que é muito simples, né? Identificar, selecionar,
né? Identificar, classificar, selecionar e escolher um para fazer o bem. Parece que é muito simples, né? Quantos nós, adultos, né, vivemos dificuldades nesse sentido? E aqui quando ele fala, né? Se tiver produzido ainda o ato consciente de pensar, que é o maior que pode haver dentro da natureza humana. Pensando é como se pode transmitir a palavra, o pensamento ou a ideia. E uma palavra que for pensada e que se usa para fazer o bem é a manifestação e a prova de que existiu o ato de pensar, que é, por sua vez, a primeira manifestação do espírito criador do ser humano. Muito interessante, né? É uma oportunidade. Obrigado. Marcelo foi falando e eu fiquei pensando, né, que isso é tão importante, né? As crianças ainda estão bem próximas daquela essência, daquele mundo metafísico, próximas do seu espírito. Aí a gente vai chegando na adolescência. E que poder é esse quando você está na adolescência e você sabe que você pode escolher? Eu acho que isso é fantástico, né? As crianças têm ainda essa certa proteção. E na adolescência, me parece que os estímulos, esse mundo todo, vai dificultando esse processo de escolha. A Lara, que trabalha no setor de adolescente, vai contar algumas lutas. Chegamos nela, né, na adolescência. Vocês já ouviram algo como assim, ou fase complicada, temida adolescência, né? Era tão fofo quando criança, podia ser criança para sempre. Na época da minha adolescência, eles chamavam de aborrecentes os adolescentes, né? Tinha isso também. Mas o que acontece, né, nessa fase assim que todos passam por ela? É uma fase de muitas mudanças, né? Mas o que acontece de fato nela, né? Vocês se recordam como vocês eram quando adolescentes? Recordam da adolescência de vocês? O que gerava tristeza, né? O que dava alegria? Que lutas vocês viviam? Eu recordo assim da minha, né? Eu vivia muitas lutas. Eu lembro que assim, entre o ser que eu queria ser, sabe assim, que eu sentia que era o melhor caminho, mas meus amigos também diziam que eu tinha que fazer outras coisas, que eu tinha que ser uma outra pessoa, né? Aí eu vivia essa luta lá, essa dualidade. Era difícil tomar as decisões, eu não sabia como que eu tomo decisão, né? Qual que é a melhor decisão para tomar? Era muito difícil. Eu recordo assim que eu sentia que eu era feliz, mas ao mesmo tempo tinha algo dentro de mim que falava que eu não tinha motivos para ser feliz. Como assim? O que acontecia, né? Aí eu ficava isolada muito no meu quarto, bati muitas portas lá em casa, né? A porta quase quebrava, né? Batia a chave e caía, né? E aí eu lembro disso, assim, que eu não queria fazer tantas coisas mais com a minha família, como era lá na infância, né? E teve essa mudança, assim, também. E o coração partido, então, era o fim do mundo, né? Não existia mais ninguém, não tinha como, né? Só que tinha muitas coisas lindas também, né? Tinha todas essas lutas, mas também tinha generosidade. Eu lembro que eu queria mudar o mundo, queria um mundo mais justo. E eu lembro de querer ser melhor, assim, né? Não sabia muito bem como, mas eu queria ser melhor. Eu queria fazer o bem, enfim. E vocês, eu contando se vocês conseguiram se recordar um pouquinho de vocês, assim? Tem algumas semelhanças, algumas coisas diferentes, né? Vamos ver o que o autor da Logosofia ele fala sobre a adolescência. Ele diz assim, que o despertar dessa idade crítica traz como consequência o retraimento do espírito. O retraimento que o espírito se impõe com o surgimento da adolescência ocorre porque, nessa idade, o instinto toma força, surgem as paixões e o ente físico se vê, de repente, submerso no mais cru materialismo. E aí, em outro trecho, ele diz assim, quanto à juventude, faz-se imprescindível uma preparação que lhe permita enfrentar com inteligência e valentia as contingências da vida. Em poucas palavras, o que a alma do jovem requer são estímulos sadios e nobres, como também raciocínios férteis sobre sua conduta
e as perspectivas que, de acordo com ela, haverão de se abrir para o seu futuro. Acima de tudo isso, porém, será mistério orientá-lo sobre as experiências instrutivas das lutas diárias, sobre modos de conduzir-se e, principalmente, sobre a importância que seu próprio porvir tem para ele e para a sociedade. São muitos pontos, né? Mas lá no comecinho, naquele primeiro trecho, ele fala que o espírito se impõe um retraimento, né? Essa parte que a gente estava falando, que essa parte divina dentro de nós, né? Essa essência. E aí essa parte parece que se estabelece que vai se retrair. Por quê? Não podia continuar igual na infância, que a Regina estava contando para a gente? Participando ativamente, né? Fazendo a gente apreciar as coisas mais simples. Mas parece que, por hora, não dá para estar ali com tanta frequência. Que mudança é essa que ocorre? O que seria esse retraimento? Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes eu estou assim, numa roda de conversa, aí começa um assunto que eu fico boiando, que eu não sei, não tem nada a ver comigo. Vou dar um exemplo, futebol. Assim, eu não entendo nada, e meu namorado entende tudo. E aí ele está sempre conversando sobre isso com os amigos, com a família. Eu estou lá, estou ouvindo, mas eu fico quietinha, né? Só que aí essas mesmas pessoas começam a falar de série, de filme, aí eu fico felizona. Aí eu tenho que falar, aí eu quero falar, quero participar, né? Me sinto convidada e atraída por aquele tema. Então, parece que é isso. Assim, o espírito está lá vivendo na infância e tem pensamentos que são muito afins com o que ele gosta, né? Com o que ele quer. Então, ele participa ativamente. Aí chega a adolescência, lá no trecho estava falando, né, surgem as paixões, o instinto toma força, o materialismo, pensamentos que parece que o espírito não se sente tão convidado, né? Eu bater na porta quando minha mãe está brava comigo, né? Não se sente tão convidado a estar presente. E fica quietinho, da mesma forma que eu fico quando falam de futebol, né? Então, essa parte que busca o bem, aí a pessoa começa lá a pensar na vida material, né? Eu lembro, assim, na minha adolescência, se eu não conseguia comprar o celular que eu queria na época, nossa, eu ficava muito triste, era o fim do mundo para mim, né? Eu pensava naquilo. Enfim, isso essas características mesmo, que não são tão boas, que a gente falou nessa parte do instinto, são características não tão boas que começam a se fazer presente mais, né? O egoísmo, a impaciência, a intolerância, né? E elas começam a ter mais força nessa fase. Essas características não tão boas que a Lara está trazendo são aquelas que a Regina falou que são os pensamentos negativos que a gente tem que escolher e selecionar. E, às vezes a gente traz a imagem para as crianças que quanto mais elas vão alimentando esses pensamentos, maiores eles vão ficando. E aí eles acabam... quando a gente, né, vai observando na adolescência, eles vão se transformando em deficiências. É isso, né? mesmo. E acho que é uma imagem boa para as crianças, né? Não alimentar esses pensamentos, porque eles crescem. E isso que ocorre na adolescência faz parte dessa trajetória espiritual do ser humano. Eu fico pensando assim, parece que essa parte, né, eu preciso realizar uma escolha que ele esteja presente, né? Na infância ele estava lá, agora eu preciso realizar uma escolha para ele estar presente, né? E essa escolha dessa vida consciente, né, da realização mesmo desse processo de evolução consciente. Então tem algo que foi projetado para o ser humano, assim, né, para que se cumpra isso que foi projetado por Deus, né, para o ser humano. E entender tudo isso que ocorre na adolescência, assim, mudou completamente meu conceito de adolescência, né? Não é aquela, ai, que fase terrível, né? Mas assim, algo muito especial ocorre nessa fase da adolescência. E é interessante porque assim, a gente tem toda uma rotina, né? Assim, a gente tem muitas obrigações para cumprir, tem todo o trabalho, a vida para cumprir. E assim, a gente vai continuar realizando tudo isso, né? Mas como que o desafio é esse, né? Como que eu incluo essa parte, né? Como que eu faço essa parte estar presente? Eu penso mais nessa parte espiritual mesmo e não nessa parte só material. E a gente vai realizando um esforço mesmo para tornar esse ambiente propício. E o que eu vejo é que os adolescentes já estão recebendo, né, esses conhecimentos para eles já poderem fazer isso, né, tornar esse ambiente propício dentro deles para essa parte espiritual, né? E eu fiquei pensando assim, sabe quando a gente vai receber uma visita em casa? E aí a gente, sei lá, vou receber no café da manhã.
Aí, ou vai dormir na minha casa, né? Aí eu compro o que a pessoa gosta, arrumo o lençol de um jeitinho diferente, que eu vejo lá na internet, né? Põe um cheirinho na casa, assim, mais gostoso. Então, a gente arruma a casa para que o ambiente seja propício para aquela visita especial que eu estou recebendo. Então, parece que com a minha mente eu preciso fazer o mesmo movimento, né? Tornar com os pensamentos esse ambiente propício. Eu sei que a Lara tem alguns exemplos de algumas coisas que os adolescentes vêm vivendo. Traz pra gente, Sim. Lara. Eu trouxe uns trechinhos assim que um adolescente de 13 anos ele viveu e compartilhou no nosso conjunto para mostrar um pouquinho como que eles já conseguem identificar isso dentro deles, né? Tá nos slides, é um trecho escrito, né, de algo que ele escreveu. Ele diz assim, que todos temos propósitos físicos, como estudar mais, trabalhar em algo, mas os propósitos físicos que temos só podem ser alcançados com um esforço mental. Mas eu sou uma pessoa que não tem muita determinação presente na minha vida, o que pode prejudicar muito. Então, quando eu tento trabalhar no meu propósito, eu coloco a determinação no governo da minha vida. Mas ela é um pensamento que está muito fraco. Fica fácil para qualquer pensamento ruim derrubá-lo do poder e assumir seu lugar. Isso acontece muito comigo. Eu começo a trabalhar nesse propósito, logo algum outro pensamento, como a preguiça, vem e assume. Então, eu abandono o meu propósito e eu faço outras coisas. E o que eu posso fazer para combater esses pensamentos, já que eles são muito mais fortes que a minha determinação? Para combater esses pensamentos, é necessário não só fortalecer a determinação, como ter grandes forças mentais, até que ela ganhe espaço e força o suficiente para ser independente e se manter no poder. Aí ele viveu uma experiência. Eu tive uma experiência que está bem ligada a esse ponto, que é o passeio da escola. Fomos a alguma comunidade para comprar algumas coisas. Minha mãe me deu R$50. Estávamos no último dia e iríamos embora logo. Lá tinha uma loja de artesanato, que tinha coisas bem legais. Mas, na volta, a gente ia passar no Graal para comprar lanches e coisas para 6 horas de viagem. No entanto, eu pensei em comprar alguma coisa no artesanato para mim e guardar o resto para o Graal. Ao mesmo tempo, senti que eu poderia comprar algo para mim e coisas para minha família. Só que, por outro lado, eu não ia ter dinheiro para o Graal. Nesse momento, o que estava acontecendo na minha mente era uma eleição mental, onde a generosidade e o egoísmo estavam lutando pelo governo da minha vida interna. Por sorte, consegui colocar a generosidade no poder e comprei coisas para mim e para minha família. Me parece que uma das chaves para governar a vida interna é relacionar a vida do espírito com a vida diária. Muito legal, assim, ver o adolescente tendo esse domínio, né, entendendo o que está acontecendo dentro dele. Tipo assim, eu tenho um propósito, beleza, mas alguma coisa acontece dentro de mim que eu não consigo realizar. Eu tenho pouca determinação. E aí, o que eu vou fazer, então, agora, para ter mais determinação? Então, ele fez todo esse movimento dentro dele, né? Essa imagem da eleição mental é muito boa, né? É muito boa, não só para os adolescentes, né? Eu fico pensando, essa imagem como surgiu? É bem legal isso, né? Essa imagem ela surgiu, a gente estava fazendo um estudo mesmo do governo da vida interna, né? E que pensamentos que a gente elegia para estar no poder da nossa vida interna. Então aí foi uma imagem que ficou bem forte assim para os adolescentes e como colabora, né? Na hora que está lá vivendo a experiência, recorda dessa imagem, né? E tem a eleição mental aí que ele estava, né? Entre a generosidade e o egoísmo. E também eu trouxe um vídeo de um adolescente de 17 anos que ele conta uma experiência também que ele viveu, algo como ele observou esse movimento aí dos pensamentos nele. Eu acho que o conhecimento dos pensamentos, eles ajudam não só nas situações muito óbvias, sabe, que a gente percebe que eles estão agindo na gente, mas no todo o dia a dia, assim, porque eles não são uma solução para a gente resolver todos os problemas que a gente tem, mas quando a gente conhece os pensamentos e sabe como eles vão aparecer no dia a dia, a gente consegue na hora identificar e combater eles, sabe? Não ceder, sabe? Perceber a armadilha que eles armaram pra gente. Um exemplo que eu tive recentemente foi que, enfim, tinha uma situação onde uma situação muito pequena, mas alguém acabou falou que fez uma coisa que na verdade fui eu que fiz. E uma pessoa, sabe? Normalmente você pensaria que o certo seria falar, sabe? Falar pra pessoa, não, fui eu que fiz, aí falar publicamente pra receber os créditos devido. Mas eu percebi que era uma coisa tão pequena e na verdade, não era algo que eu estava fazendo por justiça e por ser o certo, mas porque, na verdade,
sabe? Eu queria ganhar o crédito que tá por trás. Bem, isso é só uma situação que, sabe, você conhecer os pensamentos não vai trazer solução, mas na hora você percebe que não é, sabe, que ele tá disfarçado às vezes de uma coisa que parece certa, mas é só algo que não é exatamente o que você acha. Ai, gente, ele fez um movimento mental, né? E conseguiu ver que algo que ele, a princípio, pensava que era bom, não era uma deficiência, né? Então, como também esses pensamentos vão, né, eles vão tomando outras formas, tentando disfarçar algumas coisas. Então, é interessante ver, né, que com 17 anos ele consegue fazer todo esse movimento, que não é simples, né? E aí eu não sei, eu fico pensando que quando a gente está... Eu sou professora de crianças e de pré-adolescentes, mas que à medida que eu estou me vinculando com eles e eu estou ali no dia a dia, eu vou aprendendo muito com eles, né? E queria saber como que é isso para você, Lara, como que essa docência dos adolescentes tem contribuído para você, na sua vida. Sim, isso é algo que eu tenho refletido muito, assim, porque é isso, né? Eu vou me aperfeiçoando também, né? Enquanto eu estou lá na docência, eu vou me aperfeiçoando. E uma coisa que eu tenho refletido é em que posição que eu me situo quando eu estou nesse ensinar. E eu identifiquei, assim, dentro de mim, às vezes, num primeiro momento, vinha assim, eu sou a docente, eu sou a mais velha, eu vou aqui ensinar os adolescentes, né? O que eles têm que fazer, o que é o certo. Enfim, eu tenho mais experiência. E é assim mesmo que funciona, né? Eu vivi algo com uma adolescente que um dia ela chegou toda animada, assim, me perguntando se eu tinha visto uma determinada série. E na hora eu identifiquei qual que era a série, e que na época estava assim, causando muito mal para a mente dos adolescentes. E aí eu vi que na minha mente me veio assim, vou responder para ela, que eu não via essas coisas que me faziam mal. Não vejo essas coisas que me fazem mal. Para que você vai ver isso? Que bem isso vai fazer para você, né? O que vai acrescentar na sua vida assistindo essa série? O que vocês acham? A adolescente ia adorar esse jeito que eu ia falar com ela. Ia ter uma boa repercussão, né? O que eu queria levar. Só que aí, assim, foi muito rápido o movimento que aconteceu na minha mente. E logo surgiu assim... Lara, você não estava vendo uma série ontem, né? Então, na minha mente me veio uma recordação. Que no dia anterior eu estava vendo uma série. Que não era a mesma, mas eu também tinha identificado que não estava me fazendo bem, aqueles pensamentos daquela série. Só que eu maratonei, estava todo mundo vendo. Eu vi tudo num dia, assim, a série. Então, olha só. A luta que a adolescente vivia, eu também vivia. Eu tinha vivido a mesma coisa que ela. Então, eu não vejo as coisas que me fazem mal, né? Eu vou falar isso para ela. Não era bem verdade, né? Então, assim, eu senti que o que cabia ali era contar a luta que eu estava vivendo também. Então, eu também vivia aquilo. O que a gente pode, juntas, chegar a algo, né? A uma conclusão, fazer reflexões? E foi o que a gente fez. Porque eu não tinha uma resposta exata, né? E aí a gente chegou a muitas reflexões, né? De como que eu... Tá bom, eu quero ver uma série, mas eu tenho que defender a minha mente de alguns pensamentos. Então, como que eu faço isso? O que estava me levando a querer ver a série, né? E foi uma forma que me permitiu criar um vínculo com o adolescente. Depois, assim, foi muito interessante o que a gente começou a viver juntas, assim, né? Então, isso é algo que eu tenho extraído, assim, dessa docência, de me situar numa posição mais generosa, né? Quando eu estou nesse momento e que eu também estou aprendendo. E é incrível ver os adolescentes identificando esses pensamentos, porque nessa experiência ela também podia ter falado assim, tá bom, eu quero ver a série, ponto, né? Mas ela identificou dentro dela que tinha uma curiosidade, que tinha uma coisa assim, uma dualidade, né? Tem uma parte de mim que eu sei que não tá bom, mas eu quero muito ver o que está acontecendo, né? Então, ela identificou os pensamentos e eu também, dentro de mim, ali tive um movimento, né? Porque eu também estou nessa disposição para conhecer a mim mesma, né? Então, eu também vi os movimentos dentro de mim. Então, isso é um pouco do que eu tenho, assim, vivido com eles, né? É interessante quando você fala que a gente nem sempre tem uma resposta exata, né? E não vai ter mesmo, né? Todas as vezes. Então, eu acho que essa disposição, né? essa abertura para viver esse processo de evolução consciente, você vai entendendo que você vai melhorando a si mesmo, e o fato de você ir se melhorando, você também vai poder aportar
esse processo para os outros, né? Então, você melhora a si mesmo e vai, de certa forma, melhorando a humanidade, né? E aí, o que vocês acharam desses relatos desses adolescentes? Muito interessante, né? Que são crianças, como o Marcelo trouxe, que foram crescendo um pouco com esses recursos, já entendendo que para ser melhor é preciso ser valente, né? É preciso lutar. E eu acho que isso vai propiciando um ambiente adequado para que esse espírito mesmo retraído ainda consiga respirar, né? Fico pensando nisso. E aí eu fiquei muito pensando nessa posição do docente, que acho que ele não tem que ser um exemplo de perfeição, né? Ele tem que ser um exemplo de superação. E eu acho que isso, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles têm que ir percebendo esse movimento de superação, né? Dessa constância na luta, de não desistir e de se superar a cada dia, né? Porque a evolução não se dá aos saltos, né? A gente sabe disso. A Lu vai trazer um pouco, né, Lu, sobre isso, desse exemplo, como ele favorece. E essa busca mesmo, né, do docente, a professora, seja aqui na instituição que a gente realiza essas atividades com as crianças e adolescentes, seja em casa, com a família, né, com os filhos, como que a gente pode, de fato, realizar esse movimento no interno para buscar oferecer a melhor parte de si e um recurso que possa, de fato, colaborar com aquela educação, né? Então, eu selecionei aqui alguns pontos para trazer para vocês, porque, assim, todo esse processo que eu tenho vivido, né, como mãe, como educadora, né, como professora, tem muita relação com o processo que eu tenho vivido dentro de mim mesma. Como que eu tenho realizado profundamente esse processo de conhecimento de mim mesma, da minha própria vida. Então, o que eu tenho observado, né? A gente está trazendo um pouquinho dessa trajetória do espírito que acontece desde a infância, a Lara falou um pouquinho da adolescência, e eu tenho muita sensação de que, na minha vida atual, muitas vezes eu quero atuar com essa parte mais profunda de mim mesma, com essa essência, com essa parte que quer o bem. Só que eu estou ali, muitas vezes, submersa em uma série de pensamentos que nem sempre me dão todas as condições para atuar dessa maneira, né? Esses pensamentos, eles vão nublando o interno, vão me levando para atuar de outras maneiras. E aí, vou trazer aqui algo que eu vivi alguns anos atrás, que eu tinha lá uma turma bastante desafiadora de crianças de 7 anos. E foi uma experiência bastante marcante. Foi um ano assim extremamente dedicado àquela turma e que no final do ano chegou e falei, puxa, quantas coisas eu consegui aprender, e experimentei até uma profunda gratidão por ter tido aquela turma tão desafiadora lá na escola. E teve 2 conhecimentos, essencialmente, né, que favoreceram muito com que eu pudesse viver aquelas experiências de outra maneira. Um deles é que, assim, eu observava que no meu dia a dia, eu tinha, muitas vezes, um dia extremamente difícil, ali com muitos desafios. As crianças daquela turma, elas eram daquelas que te colocavam à prova muitas vezes. Sabe quando, né, fala assim, e aí, né, o que você vai fazer diante dessa situação que eu estou te provocando nesse momento? E eu ficava bem. Então, às vezes era um dia difícil e eu saía da escola bem. E muitas vezes era um dia que nem era tão difícil e eu saía da escola cansada. E eu falava assim, o que está acontecendo? O que faz com que o meu interno viva essas experiências de maneiras tão diferentes? E aí, o que eu tenho identificado dentro de mim? Que existem ali, dentro dessa parte psicológica e espiritual que a gente tem, uma parte muito interna, mais íntima de nós mesmas, que o autor da logosofia denomina de mundo íntimo, ou mundo próprio, que é onde habita a nossa melhor parte, onde eu estou construindo essa individualidade, essa pessoa que eu quero ser, e que se relaciona muito ao bem que eu quero realizar. E que, algumas vezes, o que eu observo? Ele deve ser bem protegido, esse espaço, né? E eu devo viver as experiências buscando com que esse espaço ele irradie e não que ele seja contaminado, né? Então, para isso, eu preciso defender esse espaço.
né? Criar ali as defesas, assim como lá para as crianças a gente também já vai falando sobre essas defesas da mente, e eu preciso defender esse meu espaço interno para que algumas experiências e algumas situações não contaminem os meus melhores pensamentos, os meus melhores propósitos. Então, foi isso que eu fui observando que acontecia. Tinha dia que eu estava ali com essa guarda baixa e, de repente, experiências nem tão difíceis conseguiam penetrar ali no meu interno e que, com isso, eu não conseguia ter um dia feliz. E o contrário também acontecia. Tinha dias que as experiências eram difíceis e que eu conseguia preservar esse meu mundo íntimo, esse meu mundo interno, e, com isso, eu conseguia irradiar e oferecer muito mais para as crianças. Eu conseguia atuar com essa parte mais interna e que quer, de fato, levar esse bem. Você é formadora de professores. E Sim. mesmo na sua atuação em sala, eu sei que você tem auxiliar, tem estagiária, tem outros adultos que são pedagogos também. E eu queria saber como é que é isso, como é que você faz essa interação com essas outras pessoas que estão com você, né? Porque sempre tem esse pensamento da formação, né, para os adultos. Sim, então, e até é interessante você falar isso, porque eu vivi nesse ano uma circunstância bem específica, que teve lá um dia que aconteceu um fato e uma criança desafiou, assim, bastante, né? E aí, o que aconteceu? Eu percebi, né, a partir dessa experiência, que ela ali foi uma experiência que eu estudei bastante depois que ela aconteceu. Eu fui tentar entender o que aconteceu, tanto comigo como com aquela criança. E tem um outro conhecimento relacionado a isso, que é aquela criança, quando ela falou, na verdade ela escreveu algo para mim que queria me desafiar, né, e queria ali me colocar numa posição vulnerável, não era aquela criança que queria fazer exatamente isso comigo, mas sim eram os pensamentos daquela criança que queriam colocar os meus pensamentos à prova. Não sei se está claro, né? Mas queriam justamente falar assim, olha, eu quero te desestruturar aqui, né? Era uma situação que acontece no mundo mental mesmo, né? Dos pensamentos dela querendo me desafiar os meus próprios pensamentos e penetrar ali nessa parte mais íntima que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi, né, de uma forma até com a própria experiência, apesar da gente já vem estudando sobre isso aqui na Fundação Logosófica, de que nós não somos os nossos pensamentos. Os pensamentos estão na minha mente e eu tenho uma mente capaz de organizar esses pensamentos e permitir ou não que eles atuem. Né? Então, esse é um conhecimento fundamental. E com a criança é a mesma coisa. Ela atua com os pensamentos que ela tem. Né? Então, foi isso que aconteceu, de observar que aquela criança não era aqueles pensamentos. E aí, no ano seguinte, né, a partir dessa pergunta que a Raíssa fez, no ano seguinte não, alguns anos depois, eu tive uma estagiária que viveu uma situação muito semelhante, que uma criança deu um tapinha nela, coisas que de vez em quando acontecem na escola. E aí, ela ficou ali muito incomodada, profundamente sentida com aquilo. E quando isso aconteceu, eu pude relatar essa experiência em detalhes para ela e oferecer esse elemento de que aquela criança não queria machucar a minha estagiária. Ela não queria fazer isso porque ela estava contra ela, mas sim a diferenciação necessária entre os pensamentos daquela criança e a criança em si. Que muitas vezes a gente precisa ajudá-la a recobrar até a própria posição interna e falar assim, olha, eu não queria ter feito isso. Não é algo pessoal. Sim. Exatamente, não era algo pessoal. E esse ano também estou diante de uma turma desafiadora de novo. Eu tenho conversado muito sobre isso com o meu estagiário. Não está né? fácil ser professor, não né? Não é fácil, professor. Né? E eu tenho conversado muito sobre isso com esse meu estagiário, né? Do quanto é importante ter esse conhecimento e também de aprender cada vez mais a preservar essa camada mais profunda que a gente tem no interno e que se a gente permite que esses pensamentos negativos penetrem nessa camada mais profunda, a gente se desestabiliza de tal maneira que a gente não consegue oferecer a nossa melhor parte para a criança que está ali diante de nós. Né? Que foi um pouco até o que o Marcelo relatou também, que ele viveu com um dos filhos dele. Né? Ele conseguiu se afastar e falou assim, não, peraí, eu não vou fazer nada agora, deixa eu pensar melhor. Né? E muitas vezes é assim que a gente deve buscar atuar mesmo, né? Porque senão a gente acaba, os pensamentos
brigando ali com os pensamentos da criança, em vez da gente buscar, de fato, os melhores recursos do interno para oferecer a nossa melhor parte para as crianças, né? Então, o que eu tenho observado, né, nessa minha experiência como professora, e que, enfim, né, que esse centro de formação que a Fundação Logosófica tem procurado oferecer no meu próprio processo individual, para que eu possa também atuar procurando a minha melhor parte nessas circunstâncias, é que esse conhecimento ele traz projeções muito grandes para o mundo. Porque a gente pode ir mudando, a partir de si mesmo, muitas realidades, seja a nossa própria realidade interna, sejam as realidades ao nosso redor, daqueles que a gente está procurando oferecer essa melhor parte, né? Para que a gente possa, como docente, né? E voltando ali para a pergunta inicial, né? Como o conhecimento de si mesmo pode favorecer a educação desde a infância, é isso. A gente buscar, de fato, dentro de si mesmo, os nossos melhores recursos, os nossos pensamentos que fazem parte do conhecimento de si mesmo, fazer essa seleção e buscar o que eu tenho de melhor para oferecer para essa educação desde a infância, né? E dessa forma, me parece que a gente pode, de fato, favorecer com que essa vida espiritual da humanidade vá tendo maior força e vá buscando ali com que a gente possa atuar de acordo com os nossos melhores pensamentos sempre para favorecer com que algo muito melhor seja oferecido à humanidade e que a gente possa reverter ali muito do que a gente tem observado na realidade atual. Sim, é interessante, né? A gente já está se encaminhando para o final. Eu queria trazer que o que a gente observa em todos esses relatos é que a aplicação dessa pedagogia ela permite o que na educação às vezes a gente chama de homologia de processos, né? O docente precisa ir se aperfeiçoando para poder levar e para que aquela criança se aperfeiçoe também. E conhecimentos que não são aqueles conhecimentos que estão lá no currículo, né? Aqueles conhecimentos dos conteúdos, mas sim são conhecimentos profundos, conhecimentos de uma realidade que a gente pouco fala para as crianças ou para os jovens. E como isso pode mudar. E que eu acho que a gente também não se sinta envergonhado com as nossas vulnerabilidades, né? De ir tomando contato com as nossas deficiências. Eu acho que a gente precisa entender que é uma alegria a gente conseguir identificar essas partes que não estão tão bem, para que a gente possa ir trabalhando com elas, né? Que são partes aperfeiçoáveis. Né? E aí que a gente possa ir trabalhando em conjunto, né? Cada um dentro dos seus saberes, para que a gente vá se aperfeiçoando e acho que construindo, né? uma humanidade melhor mesmo, né? Que a gente vá entendendo a força, né? Desse conjunto, do espírito nas atuações. Então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente conseguiu pensar um pouco nessa pergunta que está no convite. Se o Denis quer falar um pouquinho do congresso. Me identifiquei com vários momentos aqui, né? Olhando para a humanidade como está hoje, que a gente vê notícias após notícias, né? Será que o espírito continua retraído, onde o materialismo é mais importante do que o ser humano, do que o próximo? Está claro, pelo menos para mim, que a aplicação dessa pedagogia vai fazendo com que gradualmente essas crianças vão se tornando mais felizes, mais livres, porque elas começam a escolher aquilo que elas querem fazer. E com a consciência, como o Marcelo trouxe, de fazer o bem de forma consciente. E não o bem pelo bem ou o mal pelo mal, mas que consiga trazer essa consciência. E quando a gente projeta isso para a humanidade, como a Raíssa trouxe, nós vamos mudar quem para que o mundo mude? Tem que ser na base, tem que ser nas crianças. Só para falar para vocês, então, como foi trazido no começo, vai acontecer o primeiro congresso de pedagogia logosófica no dias 19 e 20 de maio. Vai ser um evento híbrido, então tem uma parte presencial que vai acontecer em Belo Horizonte e também pode ser
acessado via online. Eu não sou professor. O que eu tenho a ver com a pedagogia? Mas eu sou pai de 2 crianças. Acho que me enquadro na caixinha do educador, talvez. Né? A gente tem netos, filhos, sobrinhos. Somos todos educadores ou não? Logo, este congresso não são só para professores, né, ou pedagogos, e sim para qualquer pessoa que queira transmitir uma parte desses conhecimentos para as crianças, para que a gente consiga, de fato, mudar a humanidade. Pode só colocar no próximo slide, tem um QR Code ali que, se vocês quiserem ver, já dá para fazer a inscrição, mas, logicamente, nós vamos ter alguns outros folhetos e tudo mais, então, lá fora também dá para fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, menino.